criança, minha mãe cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir. Uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô. Era assim: Oromimá, Oromimaio, Oromimaio, Rabatori eu, e Oromimá, Oromimaio, Oromimaio, Rabatori eu. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a vida dos africanos que foram escravizados no Brasil. Vocês vão abrir o livro lá na página 133 e acompanhar a explicação. As pessoas escravizadas ficavam alojadas em espaços conhecidos como senzalas. Então, durante o período da escravidão no Brasil, como a gente viu na aula passada, foi necessário que os escravos africanos fossem trazidos para cá porque os índios resistiram e não quiseram trabalhar, para os portugueses. Então ficava dividida a alocação desses africanos da seguinte forma: os seus donos, que eram os portugueses, os brancos, moravam em um local chamado Casa Grande e os negros escravos ficavam nessa senzala, que era um alojamento sem cama, sem condições para que uma pessoa dormisse, onde viviam muitas pessoas amontoadas. Eles faziam a sua refeição ali mesmo naquele local, muitas vezes comendo sobra que esses donos davam para eles. Os senhores de escravos não se preocupavam em juntar escravizados de diferentes nações, nem se importavam em misturá-los. Os europeus tinham a estratégia de deixar esses povos de diferentes locais juntos, porque eles tinham o mesmo dialeto. Então, se colocassem com as pessoas que falavam a mesma língua, seria muito mais fácil para tramar uma fuga, uma revolta. As pessoas escravizadas que vieram em navios negreiros para o Brasil geralmente se enquadravam em 3 etnias: malê, sudanês e banto. Então, essas etnias ficavam misturadas, ficavam todas misturadas. Eles não se preocupavam em deixar, por exemplo, só quem era malê junto. Não, eles misturavam as etnias para não facilitar uma fuga desses escravos. A vida dos escravos não era fácil, eles não podiam fazer praticamente nada que fosse contra a vontade dos portugueses. Eles viviam realmente dominados ali as rédeas desses portugueses. Por conta disso, os escravizados criaram então a sua própria cultura. E nessa criação de uma própria cultura, uma nova cultura, aqui, uma religião uniu esses africanos vindos de diversos povos. Essa religião era chamada de candomblé. O candomblé faz parte do sincretismo religioso brasileiro. O que é o sincretismo religioso? Ela é uma mistura de cultos diferentes, de cultos ou doutrinas diferentes, religiosas, com a reinterpretação dos seus. Como que isso acontece? Os europeus, eles têm uma religião que é chamada de catolicismo. A religião católica adora somente um Deus, que é uma religião cristã. A mesma coisa eles tentaram fazer com os indígenas, quando eles trouxeram para cá os jesuítas. Então, logo quando a gente viu lá o assunto dos indígenas, a gente viu que a gente pode saber da história desses indígenas no nosso país por conta dos escritos, que Pero Vaz de Caminha fez durante a viagem e também por conta dos jesuítas que vieram para cá para catequizar os índios. Então, qual era a intenção dos portugueses? Tornar os índios cristãos. E a mesma coisa eles pretendiam fazer com os africanos. Então, como os africanos não tinham a permissão para cultuar os seus deuses, que não eram os mesmos deuses católicos, o que é que eles fizeram? Eles se adaptaram aos aspectos culturais e religiosos dos portugueses. Se eles não fizessem isso, eles recebiam severas punições. Então, os africanos associaram os santos da Igreja Católica aos seus orixás, certo? Que os africanos cultuam esses orixás. E eles, dessa forma, disfarçavam a realização dos seus cultos.
Então, por isso que muitos santos da Igreja Católica, hoje em dia, são ligados, né? No mesmo dia é comemorado um santo na Igreja Católica e é comemorado um santo ou um orixá do candomblé. Nesse mês de junho, por exemplo, houve a comemoração dos 3 santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Por conta desse sincretismo religioso, na religião do candomblé, os santos são comemorados no mesmo dia. Então, na religião católica, o Santo Antônio é comemorado no dia 13. Então, no candomblé, no dia 13, comemora, né, o orixá Exu, que é um dos orixás dos africanos. Já no dia 24 de junho, comemora-se São João. Aí eles vão fazer a comemoração do orixá Oxóssi. E em São Pedro, que é comemorado no dia 29 de junho, comemora-se o dia de Xangô. Por que tem essa relação mesmo? Por conta dessa proibição que os portugueses deram aos africanos em cultuar os seus deuses. Então eles fizeram o quê? Vamos associar as imagens dos santos católicos aos nossos orixás e dessa forma, disfarçadamente, nós vamos conseguir realizar os nossos cultos. Isso foi passando culturalmente por gerações aqui no nosso país e hoje nós temos essa diversidade religiosa aqui, certo? Então vamos lá. A palavra candomblé originou-se da palavra candomblé, que significa oração. Aí assim, as diversas divindades africanas foram conquistando o território brasileiro. Vamos responder a atividade lá da página 134. Sublinhe no texto da página anterior a resposta de cada uma das perguntas a seguir conforme a indicação. De vermelho, sublinhe com que os senhores de escravos não se preocupavam. Então, eles não estavam preocupados em quê? Em juntar, né, escravos de etnias diferentes. De azul, sublinhe o que os escravizados criaram então. Eles criaram o quê? Uma nova religião, a partir de uma nova cultura. De amarelo, sublinhe que quem essa nova cultura uniu os diversos povos africanos que estavam habitando aqui. De roxo, sublinhe como é chamada essa cultura. A nova cultura religiosa que surgiu é chamada de quê? Candomblé. Vocês vão lá e vão sublinhar. De marrom, sublinhe qual é a origem do significado dessa palavra. Vem de quê? Vem de quê? Candomblé, né? Vocês vão lá e vão sublinhar a origem dessa palavra, né? Lá no texto. Leia as informações sobre o líder de quilombo mais famoso da história do Brasil. Na aula passada nós falamos sobre os quilombos, que são os acampamentos, né, que os negros fugitivos criavam e ali eles conseguiam viver a sua vida livremente. Quem foi Zumbi dos Palmares? Um homem que virou herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse foi Zumbi dos Palmares, que defendeu até o fim o direito dos negros no Brasil colonial. Zumbi nasceu no estado de Alagoas, no ano de 1655. Dedicou a maior parte da sua vida a uma causa bem nobre, livrar os negros da escravidão. Pensando nisso, assumiu o comando do famoso Quilombo dos Palmares, localizado também em Alagoas. Esse quilombo era um local onde todas as pessoas escravizadas, fugidas, poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que precisavam. Na época, Zumbi chegava a liderar uma população composta por 30 mil habitantes. Compreender as formas de resistência e a luta dos africanos, negros e afrodescendentes é fundamental para entendermos quem somos e quem são os brasileiros. O rapaz era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiam invadir o quilombo. Porém, depois de um ataque liderado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, ele foi capturado e condenado à morte em 20 de novembro de 1695. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história e como símbolo da luta do movimento negro no Brasil. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida a fim de homenagear o grande guerreiro. Na questão número 2, além da leitura, vocês vão pintar a figura de Zumbi dos Palmares. Número 3. Na África, tribos guerrilhavam entre si e aprisionavam os derrotados. Esses derrotados eram vendidos aos contrabandistas de pessoas escravizadas. Então, como eu expliquei na aula anterior,
a escravidão, ela ocorria também lá no território africano. Mas dessa forma, havia uma guerra pelo território. E quando um grupo perdia, ele se tornava escravo do grupo vencedor. E se fosse necessário, se houvesse essa questão de compra, essa oferta de compra, como os europeus ofereciam para eles na época, né? Armamentos era algo muito bom para se proteger, proteger a sua aldeia, proteger a sua tribo. E esses líderes vendiam os seus escravos, né? Por isso, certo? Para esses contrabandistas. Aprisionados a correntes que ligavam um a um pelo pescoço, eram jogados nos tumbeiros, em péssimas condições. Pesquise e escreva o que significa a palavra tumbeiro. Vocês vão encontrar o significado. Significa os porões dos navios negreiros, onde eram transportados os escravos. Isso também foi um conteúdo da aula anterior, né? Os navios negreiros, que eram o meio de transporte utilizado para transportar os escravos trazidos de lá da África, onde eles vinham, né, um em cima dos outros, muito amontoados, não tinha espaço para andar, para ficarem eretos. Tinha muita doença naquele local, no porão do navio, a parte do navio fica mais úmida, né? Então, por isso que ela é chamada de tumbeiro, né? É o local onde uma tumba, é o local onde você coloca o corpo de uma pessoa que morreu. Então, né, o tumbeiro já significava para eles morte. Respondam a atividade com atenção. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia. Um cheiro e fique com Deus.